E aí, você já pensou em algum momento da sua vida jogar uma moeda lá na fonte da juventude? Já pensou em algum momento da sua existência voltar aos seus 20 e poucos anos ou até menos do que isso? Pois é. E o que você faria diferente na sua fase de jovem, biologicamente falando? E o que você acha que os jovens devem fazer hoje, quando estão vivenciando essa fase? Hoje no Palavras do Bem nós vamos conversar com você, que é jovem, tanto de espírito como biologicamente. Você também, que ainda se sente jovem e que busca a partir daí o seu melhoramento. Pega teu café, senta e vamos conversar hoje no Palavras do Bem sobre a nossa juventude. As fases das nossas vidas, elas são distintas. Temos a fase da infância, pré-adolescência, a juventude, depois a fase do adulto jovem, o adulto, até chegarmos à terceira idade ou os idosos. Isso é algo natural, biologicamente falando. Passaremos por essas etapas se assim for nos permitido, mas também nós sabemos que o espírito também, ele passa por grandes e várias modificações ao longo do tempo. Nós temos inicialmente a fase da infância espiritual, a qual nós estamos, possivelmente, todos incluídos agora. Estamos ainda tateando, engateando, para chegarmos à nossa juventude espiritual. E isso é algo que nós precisamos lembrar. Colocamos muito nos ombros dos jovens essa missão de ser a esperança do mundo, as modificações do mundo, mas nós esquecemos também de nós que já chegamos na fase adulta. Nós também estamos ainda em transformação. Muitos de nós, como eu já falei, estamos ainda na infância espiritual. Olhar para os jovens e querer deles essa missão tão grandiosa, por vezes é até injusto. E nós temos também como dever de levá-los no caminho do bem, exemplificá-los, mostrar a eles por onde devemos andar. Todos nós estamos no mesmo caminhar, no mesmo sentido. E muitos de nós queremos retornar à fase da juventude, porque nela nós recordamos muitas vezes do tempo bom, em que nós dizíamos não termos tantas obrigações como temos na fase adulta. Era um tempo em que tudo era alegria e que nós não tínhamos tanta consciência do que a vida ainda iria nos impor. Então, por isso que nós também precisamos entender a fase que agora passa a juventude no sentido biológico. Dizer a eles que eles têm a potencialidade e o caminhar à sua frente e que eles podem, a partir de agora, arregaçar as mangas, entrar em campo e ajudar a mim e a você nesta caminhada. Como já vimos, a juventude, na verdade, também tem o seu aspecto espiritual. Então, é o momento de a gente começar a incentivar quem está na juventude do corpo a trabalhar. Incentivar que eles comecem a colocar a mão na massa verdadeiramente. Falamos muito que eles irão colher lá no futuro. Mas aí a gente pode pensar, e se nesta encarnação eles não tiverem a oportunidade de ir até o futuro? Se eles, por um acaso, desencarnarem antes mesmo de chegar na fase adulta? Poderíamos perder, neste caso, a oportunidade de colocar um jovem na seara para demonstrar o que o seu espírito vem trazer. Falamos muito que a época da juventude é a época de plantar para colher lá na frente. E a gente sabe que, na verdade, a plantação ela é incessante. Nós iremos plantar na juventude, mas também nós iremos plantar na fase adulta. Não podemos ficar na fase adulta apenas à espera. Por isso que muitas vezes ficamos frustrados, porque deixamos de plantar e, consequentemente, também não colhemos. Por isso que é importante dizer aos jovens, é hora de você plantar, mas também, em alguns momentos, já é hora de colher, porque alguns frutos dão mais rápido do que outros. Então, não precisa apenas plantar e esperar muito tempo. Já é hora do jovem começar a colher. Já é hora do jovem começar a ser mais útil. Já é hora dos jovens ocupar os seus espaços que estão aí, aptos a recebê-los. Já é hora de nós, que já estamos na fase adulta do corpo, começar a incentivar e abraçar esse jovem. Começar a dizer a esse jovem que a vida, na verdade, ele pode começar a construir a partir de hoje.
ele pode se sentir importante. Porque muitas vezes dizemos, o que você quer da sua vida? E o jovem às vezes fica angustiado porque se fala como se a vida fosse algo longe e a vida já é o momento, já é o agora, já é o presente. E o melhor momento para que a gente possa fazer as nossas atividades é o agora. Nem é o passado, nem é o futuro, porque eles não existem, é o agora. Então, jovem, comece a trabalhar. Jovem, venha, estamos de braços abertos para que você na sua juventude já comece a trabalhar em favor do bem. Então nós lembramos de algumas passagens do Evangelho, ou de uma específica mesmo, quando Jesus encontra um jovem rico. E o jovem rico vai até o mestre e diz, bom homem, o que faço para conseguir entrar no reino dos céus? E Jesus diz, por que me chamas de bom? Bom, só Deus. Mas se queres saber, larga tudo, deixa tudo que tens e me segue. Porque Jesus, neste momento, encontra, na verdade, um jovem. Porque nós temos, quando falamos sobre a juventude, o pensamento de que os jovens estão sempre presos ao materialismo, de que os jovens pensam sempre em algo palpável e que não liga para as questões espirituais. Mas será se nós estamos incentivando, você já incentivou um jovem hoje? Porque podemos pegar na história. Pegamos o próprio Timóteo, a qual Paulo mandava cartas para ele, conversava, que com 13 anos de idade já começava a falar do Evangelho. Nós podemos pegar o exemplo de São Francisco de Assis, que era um jovem ligado ao materialismo, mas faltava algo dentro de si. E a partir daí, com 20 e poucos anos, começou um trabalho de abnegação e de doação ao próximo. Nós podemos olhar a própria Maria de Nazaré, que com 14 anos de idade teve a grandiosa missão de ser a mãe do Mestre Jesus. O próprio Mestre, que na música do Padre Zezinho ele intitula do Jovem Galileu, que também na sua juventude já começava a dar os passos em busca de algo maior. Então, é hora de a gente abrir espaço, porque você, quando jovem, no seu sentido biológico, também queria esse espaço, também gostaria de ter esse espaço. E nós sabemos que, espiritualmente falando, nós estamos na mesma idade. Então não se preocupe se a sua juventude no sentido biológico já passou. Teremos várias encarnações ainda para vivê-la e vamos viver de uma maneira diferenciada, já olhando para os aspectos espirituais, aquilo que nos engrandece interiormente. Então, dê as mãos aos jovens, não digam que eles não têm nada a oferecer ou que a juventude de hoje está perdida, é muito diferente do meu tempo. Cada tempo é um tempo. Cada tempo é um ensinamento e que nós possamos dar esses ensinamentos ao jovem. É tempo de colheita, também é tempo de plantar e assim será sempre. Às vezes temos saudades do passado e dizemos que a juventude de hoje é muito diferente da juventude que eu vivi. Mas isso é algo que não tem a ver com o tempo especificamente, é algo dentro de nós. Nós sentimos falta de como nós éramos nessa época. Então, é hora do trabalho. É hora de dar exemplo ao jovem, é hora de deixar o jovem estar dentro da casa espírita, dentro dos templos religiosos, os jovens ir para as ruas, mostrar que tem muito a oferecer. E nós vivenciarmos o tempo que estamos atravessando. Esse é o mais importante, esse é o primordial. Até que a gente possa hoje encerrar aqui a nossa conversa com você, eu deixarei um pequeno trecho de uma música de Kel Smith, intitulada Era Uma Vez, que ela diz, é que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar para o início. É porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Entretanto, é bom lembrar, meus amigos, que o coração partido, muitas vezes, é a dor da alma, e ela precisa nos visitar para que a gente ganhe maturidade espiritual, que saímos da infância e chegaremos, todos nós que estamos encarnados aqui, já, a juventude. O que fazer da minha juventude? Trabalhar, se doar. A vocês que nos acompanharam aqui no nosso programa Palavras do Bem, fica o meu abraço, meus desejos de muita paz a vocês. E até o nosso próximo encontro, aqui no Palavras do Bem. Porque alguns frutos, eles dão mais rápidos, dão mais rápidos.